Agora nós vamos resolver mais um problema envolvendo cálculo estequiométrico. Então aqui está o problema. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. A azida de sódio, NaN3, substância química explosiva utilizada em airbags de automóveis, é obtida pela reação. Então a reação entre nitrato de sódio, amideto de sódio, produzindo azida de sódio, hidroxódio e amônia. Se você combinar 15,5 gramas de nitrato de sódio com 15 gramas de amideto de sódio, que massa de azida de sódio é produzida? Então, o primeiro passo é fazer o balanceamento da equação química e verificar se há algum reagente em excesso. Se houver, nós trabalhamos com reagente limitante para calcular a massa do produto produzida. Então, vamos fazer o balanceamento da equação química. Então, a equação química está aqui. Aqui do lado direito eu verifico que eu tenho 3 mais 1, 4. Eu tenho aqui 3 mais 1, 4 átomos de nitrogênio. Que tal se eu colocasse o número 1 aqui na frente e o número 1 aqui na frente? Então eu garanto que eu tenho 4 átomos de nitrogênio aqui no lado direito. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então eu vou colocar 3 aqui na frente. Então 3 mais 1, 4 nitrogênios. Agora eu tenho 4 átomos de sódio no lado esquerdo. Necessariamente eu tenho que colocar o número 3 aqui na frente. Por último, vou contabilizar oxigênio. 3 oxigênios aqui. Hidrogênio eu tenho 3, mais 3, 6. Aqui eu tenho 6 hidrogênios. Então a equação química está balanceada. Vamos colocar aqui os dados que nós temos para inicialmente calcularmos o número de mols de nitrato de sódio e do amideto de sódio. Então a massa do NaNO3 é 15,5 gramas. 15,5 gramas. A massa do outro reagente, massa do NaNH2 igual a 15 gramas. Vamos só checar aqui no enunciado. Então, 15,5 gramas de nitrato de sódio, ele já nos deu a massa molar, e 15 gramas de amideto de sódio. Então, vamos calcular o número de mols, ou a quantidade de matéria desses dois reagentes. Lembrando aqui que número de mols, ou quantidade de matéria em mols, ou quantia em mols, é a massa sobre a massa molar. Aqui. Então, o número de mols de NaNO3 é igual a 15,5 gramas dividido pela massa molar, que é 85 gramas por mol. Então isso aqui vai ficar, eu não vou fazer essa conta de cabeça, eu vou usar a minha calculadora. Então, tecla on, 15,5 dividido por 85. Então isso dá 0,182 mol. Certo? Então vamos ver. 0,182 mol. E agora preciso achar a massa, o número de mols de amideto de sódio. NaNH2 igual a 15 gramas dividido pela massa molar do amideto de sódio. Vou calcular rapidão a massa molar do amideto de sódio. Tem um sódio, então 23 mais 14 do nitrogênio mais 2 hidrogênios. Então é 39. 23 do sódio aqui, 14 do nitrogênio, 2 hidrogênios, então dá 39, essa é a massa molar. Então vamos por aqui, 39 gramas por mol. Então, grama com grama corta. Vamos ver aqui. 15 dividido por 39 igual 0,3846 mols. Vamos por aqui.
mol. Tá, vamos usar 3 casas, então vamos jogar fora esse 6 e pôr o número 5 aqui, ó, que tal? Aí fica bom o arredondamento. Vamos checar aqui na calculadora, 0,3845, tá bom. Então vamos ver o que nós temos lá. Lembrando, ó, rever aqui o enunciado, você sempre tem que ler com cuidado o enunciado para chegar as informações fundamentais daí. Então, azida de sódio, substância utilizada em airbags e é produzida pela reação do nitrato de sódio com o amideto de sódio. Então, esse aqui é o produto azida de sódio. Se você combinar 15,5 gramas de nitrato de sódio com 15 gramas de amideto de sódio, que massa de azida é produzida? Bom, primeiro a gente tem que checar se há reagente em excesso. Por enquanto nós temos aqui a equação química balanceada, acabamos de balancear, e nós já calculamos os números de mols que nós temos na prática. Então na prática nós temos aqui 0,182 mols de nitrato de sódio e 0,385 mols de amideto de sódio. Vamos verificar se nós temos reagentes em excesso. Então vou fazer aqui a razão estequiométrica. A equação química aqui está dizendo que 1 mol de nitrato de sódio é consumido para cada 3 mols de amideto de sódio. Então eu poderia escrever aqui, por exemplo, número de mols de NaNH2. Tanto faz eu colocar isso aqui no numerador quanto no denominador. O importante é você tomar cuidado com a sequência aqui dos coeficientes estequiométricos. Então aqui número de mols de NaNO3. Essa é a razão estequiométrica. Eu vou pôr aqui de teórico, né, que a gente obteve da equação química balanceada. Isso é 3 para 1. Está dizendo basicamente o que a equação química está dizendo, que o amideto de sódio é consumido na reação com o nitrato de sódio na proporção de 3 mols de amideto de sódio para cada mol de nitrato de sódio. Então essa é a razão estequiométrica, isso aqui é 3. Agora vamos calcular a razão entre o número de mols que nós temos na prática. Na prática, o número de mols de NaNH2 sobre o número de mols de NaNO3 vai ser 0,385 sobre 0,182. Então essa seria a razão entre o número de mols que nós temos na prática. Isso aqui é igual a, temos que usar a calculadora, eu acho que é menor do que 3, e eu suspeito que o amideto está em falta, ela é o limitante, eu desconfio isso. Então vamos ver lá se isso é verdade. 0,385 dividido por 0,182. Deixa eu atender o telefone aqui e eu já volto com a gravação. Então aqui eu estou calculando a razão entre o número de mols de amideto de sódio e nitrato de sódio na prática, ou seja, 0,385 dividido por 0,182. Isso aqui vai dar 2,11. Então, a razão entre o número de mols na prática, 2,11, é menor do que a razão entre o número de mols na teoria aqui, na razão estequiométrica teórica. Então nós temos pouco amideto de sódio e muito nitrato de sódio. Então posso dizer que opa, telefone de novo. Desculpa aí, tem que parar. Bom, voltando, né? Toda hora tem uma interrupção, toca o telefone, o cachorro late, tem rajada de metralhadora, passa ambulância, explosão de bomba, né? Mas agora acho que silenciou. Então, nós tínhamos chegado à conclusão de que o amideto de sódio, NaH2, é o reagente limitante. E o NaNO3 é o reagente em excesso. Então, nós vamos calcular a massa do produto a partir da massa do reagente limitante. Então, como é que nós vamos fazer isso? O meu produto é o N3, né? Vou montar aqui a razão estequiométrica. Só vou fazer um traço aqui para facilitar, né? Está um pouquinho bagunçado
tela, né? Então vamos fazer uma divisão aqui, ó. Verde para baixo, né? Pronto. Legal, né? Bonito, né? Então nós vamos determinar agora o número de mols de azida de sódio Na N3 formado quando um certo número de mols, no caso 0,18 ou 0,385 mols de amideto estão reagindo. NaNH2, razão estequiométrica teórica, isso aqui vai ser, então NaN3, eu coloco 1 aqui, NH2 eu coloco 3 aqui. Esses números eu peguei aqui na equação química balanceada. Número de mols de amideto de sódio está aqui no denominador, então ele vai passar multiplicando para cá. Vou escrever aqui a fórmula, né, uma flechinha aqui para ficar bem bonitinho. Número de mols de NaN3 vai ser igual a 1/3 do número de mols de NaNH2. Então, 1/3 de 0,385 mol. Calculando então o número de mols de azida de sódio formado a partir de 0,385 mols de amideto de sódio reagindo com o excesso de nitrato de sódio. Então lembra, nós calculamos o número de mols do produto a partir do número de mols do reagente limitante. Então vai ser o número de mols do reagente limitante 0,385, divido isso por 3 e isso dá 0,128 mols. Então vamos por aqui 0,128 mol. Aqui. Se eu multiplicar isso aqui pela massa molar vezes a massa molar da azida, quanto é a massa molar da azida de sódio? Bom, isso vai ser 3 vezes 14, 14 é a massa do nitrogênio, mais 23, isso dá 65, então vezes 65 gramas por mol, e eu vou ter a massa do NaN3, que vai ser, cadê aqui na calculadora, isso aqui, vezes 0,128, que dá 8,32 gramas. 8,32 gramas de azida de sódio formada. Então, voltando aqui ao enunciado, né? Você tem lá a reação entre nitrato de sódio e o amideto de sódio para produzir a azida de sódio. Ainda tem os subprodutos hidroxódio e amônia. Ele quer saber se você combinar 15,5 gramas de nitrato de sódio com 15 gramas de amideto de sódio, quanto de azida é produzida. Primeiro passo, você faz o balanceamento da equação química aqui. Depois você calcula o número de mols dos dois reagentes. Você tem aqui a razão estequiométrica dada pela equação química entre o número de mols de amideto de sódio que reage com nitrato de sódio na razão de 3:1, ou seja, para cada 3 mols de amideto de sódio você precisa de 1 mol de nitrato de sódio. Você calcula a razão entre o número de mols que você tem na prática, pegando o número de mols do amideto de sódio, 0,385, e dividindo pelo número de mols do nitrato de sódio. Deu 2,11. Quer dizer que o que está aqui em cima no numerador está menor do que seria esperado pela razão estequiométrica. Então, apesar de você ter um número de mols de amideto de sódio maior do que o número de mols de nitrato de sódio, o amideto de sódio está em falta. Ele é o reagente limitante. Você precisaria ter uma razão de pelo menos 3 para que ele, você tivesse digamos assim, na proporção estequiométrica. Sabendo então que o amideto de sódio é o reagente limitante, você calcula o número de mols do produto
azida de sódio, a partir do número de mols de amideto de sódio, achou o número de mols, multiplica pela massa molar, tem a massa. Bom, na próxima aula nós voltamos com mais um problema de cálculo